Então, os slides anteriores eu já nem vou repassar, que eu já tinha repassado, né? Aqui a gente chegou, né, num ponto importante da analítica transcendental, que são os princípios a priori do entendimento, os princípios do entendimento. Que, de certa maneira, como a gente viu, estruturam a priori a experiência, né? Como eu tinha dito na última aula, a gente tinha 2 aulas previstas para uma introdução geral à filosofia do Kant, a aula sobre o Kant pré-crítico, né, que foi dada pelo Pedro semana passada, e 2 aulas de introdução à crítica da razão pura especificamente, né? Mas, como eu disse na última aula, né, no final, vamos dizer que ficou um bloco de 4 aulas introdutórias, né, porque a gente está se concentrando mais na própria crítica da razão pura mesmo, né? Então, se você puder ficar aqui para passar os slides, Samantha. Eu deixei assim para eles poderem ver também, porque no projetor está ruim. Então, eu estou me alongando na própria crítica da razão pura. Vou tentar chegar até a filosofia moral, depois a gente vai ter uma outra aula sobre isso. E a crítica da faculdade de julgar, a gente vai ter 2 aulas para incluir também. Bom, então, só para também me reportar a última aula, né, foi interessante a aula do Pedro, porque mostrou um pouco deixou claro, né, bem o viés da leitura que faz o Cassirer, né? O Cassirer, como vocês viram, né, ele reconstrói o Kant pré-crítico, digamos assim, né, reconstrói o percurso do Kant pré-crítico, de todos os textos e da própria vida, né, fazendo tudo convergir para a crítica da razão pura, né? Então vemos que ele faz uma reconstrução teleológica, né, para mostrar como o Kant desemboca ali, e Pedro mostrou como essa leitura um tanto forçada, né? Se reforça um pouco a mão para chegar nesse resultado, sem falar que também, né, apresenta o Kant numa chave muito positiva, como um herói alemão, né, enfim. O que também é compreensível, como eu mencionei, né, por conta de ser o livro do Cassirer, né, tem a intenção de ser a introdução das obras completas que eles, os neocantianos de Marburg, né, com Cohen à frente, embora Cohen tenha falecido 4 meses antes da publicação do livro, né, do Cassirer, mas eles estavam organizando uma edição das obras completas que eles achavam que poderia ser a edição canônica, né? Então talvez poderia ter vindo a ser a edição canônica, mas ficou a da academia, né, que já estava sendo feita, já tinha sido feita, seria complementada, né, com outros volumes, enfim. Então era um volume introdutório às obras completas, então tinha um pouco, né, esse tom laudatório, assim, né, em relação ao Kant. Então isso é compreensível. De todo modo, embora o Cassirer então force um tanto a mão para fazer essa reconstrução do Kant pré-crítico, a leitura que ele faz do Kant crítico, né, da crítica da razão pura das obras posteriores, embora tenha um viés também peculiar, que, né, eventualmente vou comentar, é uma leitura que influenciou muita gente, né, que teve bastante impacto e que é uma leitura cara a boa parte dos estudiosos kantianos por uma série de razões. Uma delas se refletiu até na própria estrutura de como eu apresentei, né, nos meus primeiros slides, né, a estrutura da apresentação inicial, em que eu procurei mostrar como tudo isso que constitui o domínio a priori transcendental da experiência, né, ou seja, aquilo que confere necessidade e universalidade à experiência, está num domínio que é exigido pela própria experiência. Então, são pressupostos sem os quais a experiência não funcionaria como experiência, proporcionando um conhecimento humano dela, né? Proporcionando um conhecimento científico como a física de Newton que o Kant tinha em vista, né? Isso é uma coisa que a gente percebe no Kant pré-crítico, né? O Pedro enfatizou e o Cassirer enfatiza. O Kant era um estudioso das ciências naturais, né? Então ele conhecia muito bem as ciências naturais da época, conhecia bem a obra de Newton. Então ele tinha essa grande preocupação, né, de compreender como funciona o conhecimento científico
a partir da sua realidade, ou seja, de como ele está funcionando, de como ele está, né, funcionando ao longo da história humana, né? De certo modo, o que é a razão? Né? Essa é uma pergunta que a gente vai se fazer muitas vezes ao longo do curso. De certo modo, tem um capítulozinho lá no final da crítica, né, em que o Kant que chama a história da razão pura. Né? A razão, ela se manifesta historicamente. Então, quando Kant fala da metafísica, por exemplo, né, está pensando em como ela se constituiu ao longo da história. Idem para a física, idem para a matemática, idem para a lógica e assim por diante. Né? Então, ele está vendo aquilo que está dado e está procurando entender como funciona. Né? Por isso que a pergunta dele é muito nessa chave. Né? Como é possível certas coisas, né? Como são possíveis certas coisas, e aí ele vai identificar, então, as condições de possibilidade, como resposta a essa pergunta. Né? Ou seja, eu segui um caminho, por isso eu estou dizendo que a leitura do Cassirer se reflete aqui, em que a princípio eu estava me baseando mais no Alan Moore do que no Cassirer. Né? Ele também apresenta nessa chave, mas aí, à medida que eu fui também lendo o Cassirer, ele não só segue a mesma chave, como é ainda mais enfático nesse ponto, inclusive no sentido de como compreender a subjetividade. Enquanto esse domínio a priori que não se identifica com o sujeito empírico individual, né? Quer dizer, não é cada um de nós, embora seja uma estrutura que, digamos assim, está dada para cada um de nós porque nós somos seres humanos racionais. Né? Bom, de qualquer modo, eu já na última aula nossa, quer dizer, antes da aula do Pedro, na segunda passada, eu tinha colocado esse problema, né? Quer dizer, o que seria então esse domínio a priori que o Kant, né, chama a todo tempo de razão e de subjetividade, né? Quer dizer, identifica com o sujeito transcendental, o que seria isso exatamente e como isso se insere ou, de alguma maneira, sai, né, rompe com a subjetividade tal como ela era compreendida na modernidade desde Descartes, passando pelos outros filósofos, inclusive filósofos como Berkeley, que seria um idealista radical, com o qual Kant tem um diálogo justamente sobre isso que a gente vai ver. Bom, dada essa configuração, que culmina então, né, que partiu da lógica geral, primeiro passou pela estética transcendental, né, que a gente vai ler, um trecho significativo, né, detidamente, ou seja, a estética transcendental que constitui as condições de possibilidade da intuição sensível, que são o espaço e o tempo. Né? Então, ali o Kant analisou como que espaço e tempo constituem formas puras da experiência sensível e, portanto, formas puras da intuição sensível, ou seja, de como nós intuímos os objetos, de como nós percebemos e representamos os objetos à nossa volta. Né? Cadeiras, lousa, projetor, seres humanos, computador e assim por diante, certo? Essa intuição pura é independente da experiência. A intuição pura ela é anterior à experiência, mas ela só se concretiza, vamos dizer assim, na experiência. Né? Isso é uma característica de todo o domínio do a priori, do puro. Né? Ele só se realiza de fato na experiência. Ele está como que preparado para a experiência. Né? É a condição de possibilidade, mas se realiza de fato na experiência. Né? Quer dizer, sem a experiência não faria sentido. Né? É aquela expressão, os conceitos seriam vazios, né? Esse domínio seria vazio. Ele só ganha significado com a experiência. Portanto, quando se juntam o domínio do entendimento com o domínio da sensibilidade, da intuição sensível. E as formas puras da intuição sensível com a própria intuição sensível, né? Com a sensibilidade empírica, né? De fato, com a apreensão de objetos. Então, primeiro ele caracterizou a estética, aí ele veio para a lógica transcendental, que tem uma parte que é a chamada analítica, que foi o que a gente viu até aqui, e depois tem a dialética, que vai trabalhar com as ilusões, a gente vai falar sobre isso hoje. A analítica culmina com os princípios, ela parte da lógica geral, que fornece a tábua dos juízos, o
Kant faz o que ele chama de dedução metafísica das categorias, que são os conceitos puros do entendimento aplicáveis à experiência, né? E obtém então a tábua das 12 categorias, que são, veja bem, o tipo de dedução, o Alan Wood fala sobre isso, né? Isso o Cassirer não menciona, isso foi uma coisa desenvolvida depois, né? Não sei se ele é o mentor da ideia, mas um dos autores que é conhecido por isso, por essa tese, é o Dieter Henrich, que é um importante estudioso alemão da filosofia kantiana, do idealismo em geral, né? A dedução tem um sentido jurídico, quer dizer, significa deduzir quais leis são legítimas para serem aplicadas a um determinado caso, né? Então, quando Kant faz a dedução, na verdade, o que ele faz? Ele parte daquilo que está dado e vai em busca de quais leis se aplicam àquele caso. Então, as categorias, elas são condições de possibilidade também da própria lógica, também do pensamento lógico, porque são as noções que estão pressupostas nos juízos, como eu tentei mostrar, né, quando eu falei das categorias. Então, dos juízos, ele chega às categorias como noções que estão pressupostas nos juízos e que estão pressupostas nos juízos sobre a experiência, né? Então, ela permite constituir experiência concreta, na medida em que a gente une categorias, conceitos puros com intuições sensíveis, né? Então, nessa junção de entendimentos e sensibilidades está o conhecimento. Por isso, né, essa é uma outra chave muito tradicional de apresentar o Kant, em muitos manuais a gente encontra isso. Eu, de propósito, eu sempre apresentei assim, né, dessa vez procurei evitar, que fala, bom, você tem os racionalistas de um lado e os empiristas do outro, né? Então, Descartes sendo o pai dos racionalistas e o Hume como o último dos empiristas, o mais radical deles, que faz as críticas mais contundentes e que vai ter um impacto no Kant, né? Então, você tem razão de um lado, empiria de outro. O Kant faz o quê? Com essa ideia de dizer que o conhecimento resulta da conexão entre entendimento e sensibilidade. Ele como que concilia e conciliando supera essa dicotomia, essa contraposição que havia entre racionalistas e empiristas na filosofia moderna. Então, com essa ideia, né, de que você tem conceitos puros que são necessários para a experiência. E esses conceitos puros aplicados à experiência, ou a perspectiva de aplicação deles a qualquer experiência possível, permite estabelecer os princípios do entendimento puro, né? Que eu já apresentei na última aula, né? Então, são os axiomas da intuição, as antecipações da percepção, as analogias da experiência e os postulados do pensamento empírico em geral. Tanto o Alan Wood como o Cassirer, né, consideram as analogias da experiência as mais importantes, porque as analogias da experiência são aquelas que estão ligadas às categorias de causalidade, substância e comunidade, né? Então, ela gera os princípios, né, as analogias da experiência, que se enunciam daquela maneira, né, que eu já mencionei. Então, o princípio da permanência da substância, em toda modificação dos fenômenos, permanece a substância. Da sucessão temporal, todas as modificações acontecem segundo a lei da conexão de causa e efeito, né? Essa é muito importante e emblemática, porque é o modo como Kant resolve o famoso problema de Hume, o problema da indução, né? Porque, como eu mencionei, né, o conhecimento opera sabidamente a partir de induções, né? Então nós, a partir da repetição de muitos casos, estabelecemos uma lei geral, né? Como, por exemplo, todos os homens são mortais, né? Segundo o Hume, percebendo o problema, né, a questão que estava em jogo, e divergindo dos racionalistas, que vão atribuir tudo que é necessário ao intelecto divino, né, ele fala, não há nada que garanta a lei geral. Então, né, costumo brincar, sempre que eu apresento isso, bom, pode estar aqui entre nós alguém que seja o primeiro ser humano imortal, né? A gente não acredita nisso, mas logicamente, do ponto de vista da lógica formal,
que era adotada pelos racionalistas para fazer essa conexão com o intelecto divino, inclusive, né, não há como provar essa necessidade. Daí o movimento que o Kant faz e que vem culminar aqui, quando ele então pode colocar esse princípio da causalidade como um princípio válido para toda e qualquer experiência. Então, é um princípio que é necessário e universal para a experiência possível. Lembrando sempre, como a gente já viu, que a experiência possível vale para os objetos, né, as coisas, tal como aparecem para nós na intuição sensível, tal como ela é constituída, né, na nossa sensibilidade tal como é constituída, e em função de como nós, digamos assim, lemos o mundo através dos conceitos puros do entendimento. Certo? Ou seja, Kant não tem a pretensão de que esse princípio, por exemplo, valha para o mundo em geral, o mundo em sentido absoluto. Ou seja, pode haver outras dimensões que estejam para além da experiência sensível, pode haver, que há, às quais isso não se aplica, mas no domínio da experiência, que ele procura então caracterizar de maneira precisa, há a validade necessária e universal. Né? Então, com isso, ele conseguiria resolver o problema de Hume de uma maneira que não implica recorrer à metafísica no sentido clássico e supor o intelecto divino. Mas ele precisa supor esse domínio do a priori, esse domínio do transcendental, do qual é possível dizer que nós temos, de alguma forma, isso como um conhecimento que independe da experiência. Né? Claro, aí eu até trouxe o Platão, né, para falar, bom, onde se localiza esse mundo, né, em que estão as ideias, né, o Platão fala do mundo das ideias. No fundo, né, quando a gente se pergunta pelo onde desses princípios, dessas condições de possibilidade, etc., né, é uma pergunta muito difícil de responder. Né? Quer dizer, o próprio Kant muitas vezes diz, bom, por que nós somos constituídos dessa maneira? Não podemos responder, mas assim funciona o conhecimento. Né? Então, não se confunde com o psicologismo, por exemplo. Em hipótese alguma. Né? É justamente isso que tanto o Alan Nutt como o Cassirer, né, o Cassirer de maneira muito enfática, procuram mostrar. Né? Não se trata de como funciona psicologicamente, como funcionam psicologicamente as nossas atividades mentais, mas sim de uma estrutura transcendental que subjaz a experiência e que, digamos assim, o nosso intelecto consegue conhecer, deduzindo da própria experiência essas condições de possibilidade. Tá? Claro, a gente poderia se perguntar, bom, mas se é assim, será que não é porque tem o intelecto divino e nós, de alguma maneira, estamos conectados a ele? O Kant responderia, talvez, mas nós não temos como saber isso. Então, o Kant tem um certo grau de ceticismo em relação às questões últimas da metafísica. Né? Na verdade, do ponto de vista cognitivo, um ceticismo mesmo. Né? Porque ele diz, não podemos conhecer. A questão é que nós podemos pensar e ele vai dar um direcionamento a isso que a gente vai ver em seguida. Quanto aos princípios do entendimento, então, né, agora, esse é um outro ponto que eu queria mencionar do programa, né? As duas primeiras aulas introdutórias eram mais baseadas no Alan Wood, e agora, teoricamente, são mais baseadas no Cassirer, no capítulo 3 do Cassirer. Né? Então, eu vou procurar trazer algumas coisas do Cassirer, né, que o nosso objetivo também é ver justamente como essa leitura do Cassirer funciona. Né? Então, no caso, sobre os princípios do entendimento, sobre como as analogias, em particular, depois dos axiomas e das antecipações, é o importante. Quer dizer, os postulados do pensamento empírico são, segundo Cassirer, já não são tão importantes, né? São meio, de certa maneira, uma vez que está estruturado assim, eles como que decorrem do direto oposto. Né? Então, na página 182, que corresponde no PDF, quer dizer, na paginação da edição original que está indicada, né, no PDF, está na página 182 para 183.
Então, o Cassirer diz o seguinte: dessa forma, chegamos a um sistema causal no qual ambos os membros estão envolvidos de tal forma que se pode passar. Eu vou pegar o meu óculos de perto, que eu acho que vai facilitar um pouco. Eu comecei a usar óculos de perto durante a pandemia e tranquilo, né? No computador, óculos de perto, para ver televisão e dirigir óculos de longe, basicamente. E aí um colega falou: quando você for dar aula presencial, você vai sentir dificuldade. De fato, né, ele usa bifocal por causa disso, mas eu ainda não me aventurei. Então, chegamos a um sistema causal no qual ambos os membros de uma relação causal, né, vinha falando disso, então do membro A e do membro B, estão envolvidos de tal forma que se pode passar de um a outro, tanto como em direção contrária do outro a um, né, deste àquele, da causa ao efeito, ou deduzir a causa a partir do efeito, né? Então são relações em que a gente pode sempre ir de um para o outro no sentido, né, do conhecimento. Ou seja, dado A, a gente sabe que vai resultar B, né? E se a gente vê B, a gente sabe que teve A antes. Tal sistema se apresenta, por exemplo, no conjunto das equações físico-matemáticas derivadas da lei da gravidade de Newton, né? Então, eu sempre digo, né, tipo aqueles exercíciozinhos de física que a gente faz no ensino médio, né? Velocidade inicial, não sei o que tal, com a velocidade final, né? Através delas, cada membro do cosmos, em sua posição e movimento espacial, é explicado como uma função de todo o restante. E este, por sua vez, como uma função dele, né? Então, as partes e o todo estão conectadas sistematicamente na experiência, graças aos princípios puros do entendimento. E apenas nesta interação contínua, que se consuma de medida em medida, se constitui para nós o todo objetivo do próprio espaço físico e a disposição e organização de suas partes individuais. Percebem? Quer dizer, então, a partir dessa estruturação, a experiência passa a ser um todo sistemático, que permite entender a física newtoniana justamente como uma ciência que explica tudo o que acontece e por que acontece dessa maneira no interior desse domínio. Este último grande exemplo, né, então, que é uma analogia, que para o próprio Kant, desde cedo, sempre significou o protótipo verdadeiro de todo o conhecimento da natureza. Quer dizer, essa questão da causalidade sempre foi uma obsessão para ele, né, pelo menos segundo a leitura que o Cassirer faz do Kant pré-crítico, e de fato é muito enfatizada na literatura sobre, né, o Kant, sobre o problema de Hume, como o Kant soluciona, etc. Né? Então, este último grande exemplo é ao mesmo tempo um sinal de que, com o princípio que temos diante de nós, a tarefa de determinação do objeto da natureza, lembre-se daquele outro slide, né, que eu procurava mostrar como nós constituímos o objeto, né? A tarefa de determinação do objeto da natureza chegou à sua conclusão. Os princípios que se seguem, e que Kant resumiu sob o nome de postulados do pensamento empírico, não acrescentam nada de novo a esta determinação. Então, é como se aqui, então, se cumpriu a tarefa da analítica de estruturar sistematicamente a experiência. Tá? Bom, com isso, né, digamos, se encerra a tarefa da analítica, e ao final da analítica, a gente pode se colocar, como o próprio Kant se coloca, um problema. Né? No fim das contas, o que significa, né, então, voltando àquele problema, né, só um pouquinho aqui, o que significa aquele problema, agora de perto eu vejo lá, o que significa aquele problema da subjetividade, né? O que é a subjetividade e o quanto esse mundo dos fenômenos, o mundo sensível, ou seja, essa experiência de que estamos falando até aqui, é subjetiva ou tem uma objetividade independentemente de nós e dessa constituição que foi até aqui apresentada.
esse é um dos grandes problemas, uma das questões clássicas do comentário da bibliografia sobre Kant, que divide os intérpretes, e que diz respeito ao quanto Kant é realista ou idealista. Porque se ele afirma que este mundo sensível, porque lembre-se, né? Então ele fez a distinção entre fenômenos e coisas em si. Então nós só conhecemos os fenômenos, ou seja, os objetos tal como aparecem para nós. A palavra alemã é Erscheinung, né? Então como eles aparecem. Né? E disse, não sabemos nada sobre a coisa em si, que seria o outro lado, entre aspas, do fenômeno. Né? Aquilo que nós não acessamos no fenômeno, e essa lógica que vale para cada objeto, vale para o mundo sensível, para tudo aquilo que é dado na sensibilidade, portanto, para toda a experiência que a gente acabou de concluir sistematicamente a análise aqui. Né? Então, eu perdi o fio do raciocínio, mas... Você estava falando quanto ele é realista e idealista. Isso, então. Esse fenômeno, né, por fazer essa distinção, Kant poderia estar dizendo, olha, então isso é o mundo tal como estruturado na chave subjetiva. E, portanto, nós não temos nenhum acesso ao que seria a objetividade mesma do mundo enquanto tal. Então, o nosso conhecimento seria puramente subjetivo, o conhecimento do mundo. Né? Então, ele seria um idealista em sentido forte. Né? Que isso caracterizava o idealismo, cujo principal exemplo, cujo exemplo mais radical seria o Berkeley. Né? Que, embora empirista, assume a premissa idealista justamente para deixar de fora as questões metafísicas, um pouco no espírito do que o Kant faz aqui. Olha, vamos deixar a coisa assim para lá. Né? Os empiristas fazem isso, o próprio Hume faz isso. Né? O Kant está dizendo que no conhecimento científico devemos deixar para lá as questões inteiras. Né? Mas, a princípio, elas não entram aqui. Elas vão ter uma função, digamos, auxiliar. Tá? Mas, a princípio, fica fora. Mas, afinal de contas, o Kant está falando da realidade mesma, ou ele está falando apenas de uma realidade subjetiva? Né? Ou seja, Kant é idealista ou realista? Essa é a questão que se coloca. Né? Então, o Alan Wood, ele não aborda essa questão nesses termos, ou seja, ele não se pergunta se os fenômenos são reais, ou seja, se eles existem em si mesmo ou se são meras aparências. Né? Porque a palavra aparência, que é como o Guido de Almeida, por exemplo, traduz Erscheinung, acho que é o único caso, né? Em geral se traduz por fenômeno, que é o termo grego que corresponde à aparência, inclusive o Kant às vezes coloca entre parênteses, né, o termo grego. A palavra aparência nos lembra o quê? A distinção entre aparência e essência, né, que vem da tradição aristotélica, né, platônica, vem dos gregos, né, o mundo essencial e o mundo aparente. Então isso poderia indicar que Kant está falando de aparências. Então, o mundo sensível é real, existe em si mesmo, ou é mera aparência? Né? Essa é a pergunta que encerrava esse slide. E aí, passando para o seguinte, Samantha, na verdade, né, com o projetor assim não está dando para ver muita coisa. Né? Não sei se vocês conseguem mais ou menos ver aí. Isso eu vou colocar na pasta. Né? Na verdade, os slides estão até na pasta, só que eu fiz umas mudanças que eu ainda não coloquei lá, que são basicamente as citações. E aí, eu coloquei nos seguintes termos, então, né? Eu refiz, né? Acho que aqui está dando para ver mais ou menos. Aquela estrutura que eu coloquei como uma espécie de cilindro, né? Em que seria aqui o entendimento, aqui a sensibilidade, né? Então, isso constitui o domínio do conhecimento científico, certo? Mas, esse domínio é constituído pelos fenômenos que nós não conhecemos em si mesmos. Então, essa contraposição entre fenômenos e coisas em si mesmas. E aí, então, seria possível pensar, né, eu coloquei aqui com linha pontilhada, um círculo maior, um mundo em si mesmo, para além do mundo sensível. Né? Aí a pergunta passa a ser, né, essa pergunta que está em jogo aqui, esse mundo em si mesmo, e portanto, né,
isso que subjaz ao mundo sensível, existe de fato, nós podemos afirmar que ele existe ou não? Se a pergunta que eu tinha colocado, se afirmarmos que sim, Kant é realista, se afirmarmos que não, ele é idealista. Né? Então, eu coloquei essas duas opções aqui. Então, se afirmamos que sim, isso significa, se afirmamos que existe, isso significa que isso que ele está chamando de mundo sensível, mundo subjetivo, é, na verdade, uma perspectiva subjetiva do mundo real. Ou seja, o mundo existe, só que nós só o conhecemos desde a perspectiva humana. Mas a existência está dada. A existência pode ser assumida. Nós não estamos falando de um mundo que pode ser ilusão como um todo. Como é colocado pelo Berkeley, né? Ele admite essa hipótese. Pode ser o próprio Leibniz usa uma imagem que ele fala, pode ser um sonho, mas contra-argumentando com Descartes, né? O importante é a gente conhecer bem esse sonho. Né? Então a questão é um pouco essa. Se a gente assume que existe, então não é um sonho, é a realidade. A questão é que nós a conhecemos desde uma certa perspectiva. Por isso que nessa chave dá para fazer uma projeção desse perspectivismo para filósofos posteriores, como, por exemplo, Nietzsche. Né? Só que no caso do Nietzsche, a perspectiva deixa de ser uma perspectiva universal de todos os seres humanos, uma perspectiva da razão, para ser uma perspectiva que se desloca, né, que se dispersa, seja em indivíduos, seja em povos, seja em épocas. Né? Cada vez você tem uma perspectiva diferente. Cada filosofia, de certo modo, constitui uma perspectiva e assim por diante. Mas para o Kant haveria, pelo menos no que diz respeito ao conhecimento científico, uma perspectiva única, né, que seria correta. Agora, se nós assumimos que não existe, que nós não podemos afirmar a existência do mundo em si mesmo, das coisas em si mesmas, então isso significa que o mundo objetivo nada mais é do que o mundo subjetivo. Há uma equivalência entre os dois. Né? E o Kant seria um idealista radical. Mas ao afirmar que as coisas exteriores existem numa certa objetividade, já não se estaria falando alguma coisa sobre a coisa em si? Sim, esse é o problema. Esse é o argumento dos idealistas. Né? Também é muito, por outro lado, é muito difícil você, numa perspectiva idealista, não ter nenhuma consideração sobre o mundo, sobre as coisas que existem. Como é que vai existir só a gente e o mundo não vai existir? Exato. Né? Esse é o problema, é isso que está em jogo. Deixa eu ver aqui que a parte verde ali não está aparecendo direito. Inclusive eu coloquei numerado, né, a sequência como eu tenho feito, então depois vocês podem consultar os slides. Bom, assumindo então que, né, aí eu estou assumindo porque o Alan não é claro a esse respeito, em relação a essa questão. Né? Mas, quanto a como se daria a relação entre fenômenos e coisas em si mesmas, ele fala de duas teorias, de duas maneiras de ver o problema. Né? A teoria causal e a teoria identitária. Por que tudo isso é um problema? Né? Agudo. Porque o Kant constituiu, né, o conhecimento científico, né, como a gente viu, o modo como nós pensamos o mundo. Volta um pouquinho, Samantha, mais para cima. Mais para cima. Não, aí. Nas categorias, né, então quando ele fala das categorias, vejam, realidade é uma categoria. Causalidade é uma categoria. Né? E existência é uma categoria. A realidade estava lá. A realidade também. Realidade e existência são categorias, causalidade é categoria. E ambas implicam, né, a possibilidade de afirmar uma identidade, né, um S é P. O todo S é P. Né? Então, quer nós afirmemos, pode voltar para lá, Samantha, por favor, que fenômeno e coisa em si são iguais, são a mesma coisa. Quer nós afirmemos que a coisa em si causa o fenômeno, quer nós afirmemos a coisa em si existe, nós estaríamos aplicando categorias
que o Kant demonstrou serem válidas para a experiência sensível, fora da experiência sensível, porque a gente estaria aplicando elas à coisa em si. A gente estaria falando ou que a coisa em si existe, ou que a coisa em si é igual ao fenômeno, ou que a coisa em si causa o fenômeno. Então, em qualquer uma das três hipóteses, seria um uso não permitido das categorias, né? Então, é um problema muito complexo, né? Muito delicado, mas que vai mobilizar, né, os intérpretes. Então, pela teoria da causalidade, e vejam, por que isso de fato causou e causa, né, quer dizer, uma discussão entre os intérpretes, uma discussão acalorada e uma discussão que, a rigor, né, nunca foi 100% resolvida. Porque há passagens no Kant que autorizam as três interpretações, né? Autorizam as três coisas. Eu vou mostrar isso para vocês. Aí, justamente, eu coloquei, a propósito disso, eu brinquei e coloquei aqui o meu livro, né, que eu dei para vocês. Porque tem um capítulo em que eu trato exatamente desse ponto, que é um capítulo que eu também publiquei como artigo, numa versão anterior, nos Cadernos de Filosofia Alemã, em 1999. É antigo esse texto. Então eu vou citar algumas passagens, depois eu vou mostrar como o Cassi retrata a questão sendo um idealista radical, porque ele vai dizer que a coisa em si é nada, né? Ou seja, ele assumiria a posição idealista radical. Então, aqui no capítulo 2 do meu livro, na primeira sessão, né, eu vou justamente falar sobre isso. Eu nunca usei esse livro em aula, então, aproveitando a ocasião, né, que eu dei para vocês e tal, eu vou fazer isso. Então, o título da sessão, na verdade, houve um pequeno equívoco aqui na hora de fazer de imprimir, né, a gráfica lá, a editora. O título era para ser Existência Autônoma do Mundo, o problema da coisa em si. É assim que está no índice, né? Mas aqui está só o problema da coisa em si. Mas a questão é a existência autônoma do mundo, ou seja, a existência do mundo independentemente de nós, né? E aí, no capítulo 1º, eu tinha feito um movimento justamente similar ao que a gente fez até aqui, tratando da analítica, né? Então, eu digo aqui, na análise na página 77, na análise da solução elaborada por Kant para o problema do conhecimento, desenvolvida no capítulo precedente, em nenhum momento ficou perfeitamente decidido se o objeto que nos é dado na intuição sensível tem ou não uma existência autônoma em relação ao sujeito, porque ele está sendo dado numa intuição que é subjetiva, em formas puras, espaço e tempo, que são também subjetivas, são formas da nossa sensibilidade. A despeito da afirmação de que a matéria do conhecimento, por oposição à forma, não é fornecida pelo sujeito, e sim por ele passivamente recebida, já tem uma primeira questão. Mantém-se a possibilidade de supor dois níveis de subjetividade. Um dito interno, correspondente ao papel ativo do sujeito, o entendimento, e outro dito externo, correspondente ao seu papel passivo, a sensibilidade, mas ambos internos. E, consequentemente, de supor a completa dependência do objeto, inclusive quanto ao seu existir, em relação ao sujeito, no sentido mais forte da afirmação de que sem sujeito não há objeto, portanto, sem sujeito não há mundo. Idealismo mais forte. Em sentido inverso, porém, a exterioridade do objeto pode também ser interpretada como absoluta e ele ser tomado como existindo independentemente do sujeito. Ambas as leituras com efeito, a primeira fazendo de Kant um idealista, a segunda um realista, bem como outras intermediárias, que procuram encontrar, né, soluções a meio do caminho, contam com numerosos adeptos desde o tempo do aparecimento da obra kantiana. Quer dizer, essa discussão começa já na época de Kant. A coisa em si é um dos pontos mais criticados, mais discutidos, mais problematizados pelos primeiros intérpretes da crítica, ainda na época do Kant, por isso ele vai fazer esclarecimento, por isso que ele vai introduzir na segunda edição uma seção chamada Refutação do Idealismo, né, e defende que o idealismo dele é um idealismo crítico, transcendental. E aí Jacob, Fichte, Schelling, Hegel, todos eles vão criticar o Kant por causa da coisa em si, por causa dessa distinção.
justamente porque descolaria o sujeito do mundo, né, da realidade. Sobretudo Hegel, né, vai ser um crítico ferrenho e de grande relevância. Então, desde o tempo da obra kantiana. E se ela própria, a obra kantiana, que deveria servir de critério decisório, não parece arrefecer a dúvida, né, a melhor posição, muitas vezes, é deixar de lado a questão. Então, que é o que muitos fazem também. Só que não é, eu digo, né, que não é o caso do presente trabalho, porque eu preciso disso para chegar depois, justamente nos postulados da razão prática. Na verdade, eu acho que foi esse aqui que eu anotei os trechos certos. Bom, então aí eu só vou, para ilustrar, mostrar duas passagens do Kant, né, e o meu comentário a elas, para vocês verem o que eu estou dizendo. Então, no parágrafo 32 dos prolegômenos, por exemplo, né, então os prolegômenos, acho que eu ainda não cheguei a mencionar aqui, né, a gente falou sobre ele na sexta-feira, no grupo de filosofia alemã. Os prolegômenos são um livro que Kant escreve em 1783, a Crítica da Razão Pura de 1781. Né? Então, em 1783, ele escreve os prolegômenos a toda a metafísica futura, que almeja ser ciência, fica um título longo, né? Mas todo mundo conhece como prolegômenos. Que, como diz a palavra prolegômenos, deveriam servir de introdução, como uma espécie de introdução ou facilitação da leitura da Crítica da Razão Pura, porque imediatamente, né, as pessoas ficaram, todo mundo que leu a Crítica da Razão Pura ficou meio perdido, né? O que é isso, né? O que ele está fazendo é totalmente diferente de tudo, né? Ninguém esperava isso e tal, quer dizer, causou uma surpresa, né, a Crítica da Razão Pura. Então, o Kant escreve os prolegômenos, são um livrinho bem menor, com o intuito de supostamente esclarecer questões da Crítica da Razão Pura. Então, no parágrafo 32, ele afirma: de fato, se enxergamos com tanto mais razão os objetos dos sentidos como meros fenômenos, admitimos, porém, ao mesmo tempo, que eles repousam sobre uma coisa em si mesma como seu fundamento, ainda que não saibamos como ela é constituída, e só tomemos conhecimento de seu fenômeno, isto é, do modo pelo qual nossos sentidos são afetados por esse algo desconhecido. Então, aqui está exatamente a teoria da causalidade. Os nossos sentidos são afetados pela coisa em si. Né? Aqui é muito claro o que ele está dizendo. O entendimento, portanto, ao mesmo tempo em que admite fenômenos, aceita também a existência de coisas em si mesmas. E podemos, então, dizer que a representação desses seres que subjazem aos fenômenos, portanto, seres inteligíveis, é não apenas permitida, como ainda inevitável. Não poderia ser mais clara a passagem, no sentido de o Kant estar dizendo que a coisa em si existe e causa as afecções, né? Causa as intuições. Então, né, eu comento, essa é, como se pode facilmente notar, uma das passagens em que Kant parece autorizar a interpretação realista. Né? E aí, só para citar, né, um comentador que foi muito importante aqui para mim, que tem um livrão dos anos 60 sobre Kant, se não me engano, é o Bernard Rousset, um comentador francês, que é talvez um dos defensores mais fortes da tese realista para valer, né, de Kant realista. E o grande argumento dele é que se o Kant não for realista, aí os idealistas que criticam o Kant vão ter razão. Né, Hegel, Fichte, Schelling e tal, e ele quer evitar isso. Embora os que defendem o idealismo também queiram, quer dizer, todo kantiano quer evitar que o Kant caia nas malhas do Hegel, né? Isso é evidente. Kantianos e hegelianos são inimigos mortais. Então, né, basicamente eu estou dizendo que eu já comentei, né, que decorre da passagem, então não vou nem citar meu comentário aqui. E aí eu logo em seguida, um pouco depois, vou mencionar a leitura de Bernard Rousset, né, que fala como a refutação do idealismo, introduzida na segunda edição, vai nessa direção, quer dizer, o Kant querendo se separar dos idealistas. Mas aí, na página do meu livro, 93 para 94, é isso? Acho que é 83. Não.
Ah, não. Eu anotei errado. Na página 88, então, uma outra citação do Kant. Essa... não, isso aqui é uma afirmação do Lebrun. Onde que está a outra passagem que eu queria citar? Não está na 85? É 85, eu não sei porque eu botei 93 ali. Bom, é isso mesmo, 85. Então Kant faz as seguintes afirmações, né? Isso no idealismo transcendental como chave para a solução da dialética cosmológica transcendental, né? Trecho que está na Crítica da Razão Pura. B512. Deixa eu ver. Aqui, na verdade, eu usei na época outra tradução, evidentemente, né? B518 a 22. Tá entre... Ah, não, então vai ser difícil de achar. Vou citar aqui mesmo. Todos, então, Kant dizendo, na Crítica da Razão Pura, todos os objetos de uma experiência para nós possível não passam de fenômenos, isto é, meras representações, as quais, além de como as representamos, como corpos extensos ou séries de mudanças, aquilo que a gente viu em relação ao espaço e tempo, a gente vai ver depois de maneira mais detida, né? Não possuem nenhuma existência autossuficiente, né? Ou autofundante, an sich gegründete Existenz, fora do intelecto humano. É o contrário da outra passagem, percebe? É o oposto. Aí ele vai dizer um pouco depois. O espaço e o tempo, e com eles todos os fenômenos, não são em si mesmos coisas, mas apenas representações, e não podem existir fora de nosso intelecto. Trata-se aqui apenas de um fenômeno no espaço e no tempo, um pouco mais adiante, ambos dos quais não são determinações das coisas em si mesmas, mas sim da sensibilidade. Portanto, tudo o que seja dado no espaço e no tempo, fenômenos, não é em si algo, mas meras representações que, se não dadas em nós, não podem ser encontradas em parte alguma. Essa passagem fala o contrário da outra, né? Então aqui o Kant parece idealista radical, né? E aí eu vou comentar justamente dizendo, esse trecho colide frontalmente com aquele, etc, etc. Bom, então isso para mostrar como o Kant não ajuda nada nessa questão, né? Pelo contrário, ele dá razão às duas leituras. Nessa como causa, mas em outras como identidade, e de fato, nesse ponto, aí eu concordo com o Alan Wood em supondo a realidade, porque o Alan Wood, pelo que eu percebi, não vai entrar nessa questão aqui. Mas, em relação às duas teorias de causalidade e identidade, ele mostra, né, que a identidade seria preferível, embora reconhecendo que há passagens do Kant, quer dizer, isso não tem como não reconhecer, né? Eu acabei de mostrar. Então, ele considera preferível a tese da identidade, ou seja, é uma coisa só considerada de dois pontos de vista. Com isso ele não resolve o problema, porque os dois pontos de vista podem ser o ponto de vista de como ela aparece para nós e o ponto de vista de como ela poderia ser em si mesma caso existisse, né? Então, por isso que eu digo que ele não entra para valer na questão idealismo versus realismo. Talvez, por ser um livro introdutório, não fosse o caso, né? Fala, Fran. Mas isso também seria uma herança leibniziana, não seria? Oi? Isso também seria uma herança leibniziana, esse negócio de... Sendo obcecado com Leibniz, né? Toda vez você pergunta. Sim, o Leibniz já faz, né, uma distinção nesse sentido. Por isso, agora há pouco eu mencionei, bom, se for um sonho, o que importa é conhecer esse sonho adequadamente. Então, esse problema também aparece no Leibniz, né? Só que o Leibniz resolve via intelecto divino. Como eu já te falei, né? Quer dizer, ele traz o intelecto divino para dentro do âmbito do conhecimento, né? O Kant não pode fazer como Leibniz. Justamente nesse ponto ele rompe com a metafísica clássica. Mas, daí a não admitir que tanto, o problema se coloca dos dois lados, né? Tanto o mundo sensível como esse mundo a priori, digamos assim, né? A subjetividade, tem realidade, daí ao intelecto divino é um salto.
Né? Então, o problema se coloca aqui em termos mais básicos, mas sem dúvida, esse problema já estava posto no Leibniz. Na verdade, está posto na filosofia moderna como um todo. Né? Quer dizer, o grande problema da filosofia moderna, por isso essa disputa entre idealistas e realistas o tempo todo. Um é mais idealista do que o outro, um é mais realista do que o outro. Então, né, ficam todos disputando aí. O Kant, de alguma maneira, pretendia superar, mas, né, é muito difícil. Então fica essa questão no ar, né? Quer dizer, e ele se define como um idealismo transcendental, e na refutação do idealismo que ele introduz na segunda edição de 1787, ele vai justamente procurar se separar do Berkeley e de um outro idealista, não me lembro se é o Descartes, não sei se, enfim. Não sei se alguém... refutação do idealismo. O principal objetivo é se distanciar do Berkeley, né? Não está subdividido. Bom, mas, enfim, dos idealistas em geral, do Descartes, Berkeley, né? E para o Rousseau é muito importante essa seção. E o fato do Kant ter introduzido. E o fato do Kant ter, por exemplo, afirmações como essa nos prolegômenos. Porque ele está justamente querendo, então, em obras que já são posteriores à primeira formulação da crítica da razão pura, insistir que ele não é idealista. Né? Enfim, mas é uma questão que não tem, a rigor, não tem propriamente uma solução. Né? Só, então, para mostrar como o Cassirer tem uma postura radical em relação a isso, na página... Qual página que está aí, do Cassirer? Em cima, na capa do meu livro. Aqui é 204. 204. Tem uma outra página aqui no canto. Essa tradução está bem diferente do PDF, né? É porque foi revisada, né? Então, o Cassirer diz aqui, né? Se agora alguém ainda quiser perguntar qual poderia ser o objeto, tá? Se agora alguém ainda quiser perguntar qual poderia ser, isso depois, ele já está aqui no final do capítulo sobre a analítica. Então, se alguém ainda quisesse fazer essa pergunta, né? O que poderia ser o objeto? Se abstraíssemos de todos esses momentos constitutivos, dados, né, por meio da sensibilidade, dos conceitos e dos princípios, se não mais pensássemos nele no espaço e no tempo, não mais como grandeza extensiva ou intensiva, não mais nas relações de substancialidade, causalidade e interação, e assim por diante, então se deve conceder que essa pergunta, como tal, não tem qualquer contradição interna, ou seja, é uma pergunta que pode ser feita. Pois tal contradição só surge quando reúno dois predicados positivos contraditórios no mesmo conceito, né, e os concebo juntos, etc, etc. Aqui, porém, eu não concebi absolutamente nada, mas simplesmente suprimi as condições de toda a concepção conhecida por mim. Né? Então, tudo que foi mostrado até aqui, você retira, né? E aí ele diz, né? O resultado, assim, não é uma contradição, mas é o puro nada. Uma vez que não pode mais ser apresentado o menor fundamento para que um pensamento de um objeto desse tipo possa ser apresentado, etc, etc. Ou seja, não tem nenhum fundamento, então, né, uma leitura idealista forte. Bom, pode passar para o próximo. Então, o que eu coloquei aqui, só para na perguntinha aqui embaixo? Que tipo de questões são essas? Que faculdade está em operação? Quais os pressupostos ou desdobramentos, né? Dessas questões, então, a respeito do que seria, né, o mundo em si mesmo. E volta só um pouquinho para o anterior, Samantha. Aqui? Deixa eu...
Então, sobre essas questões, né, do mundo em si mesmo, das coisas em si mesmas, e as questões que a razão se coloca, pode descer. Então, quando se pergunta por esse fundamento último, tanto do mundo como da subjetividade. Quando ela se pergunta pelo fundamento do mundo, ela chega, primeiro, numa ideia de um cosmos completo, segundo, na ideia de um Deus que fundamenta esse cosmos, que seria também a primeira causa, e, quanto ao fundamento da subjetividade, a ideia de alma. Então essas são as três ideias da razão, né? Na verdade, alma, Deus e liberdade, representando esse princípio da possibilidade de que o mundo, que é enquanto mundo causal, tenha surgido por uma outra causa que não a causa que nós conhecemos dentro dele, por exemplo, a criação divina. E essa ideia de liberdade é fundamental para poder pensar também a liberdade humana. Aqui está dando para ver melhor, né? Pela cor que eu coloquei. Bom, então vejam, o Kant até aqui, ele falou fundamentalmente, a gente viu duas faculdades, a sensibilidade e o entendimento, das quais resulta o conhecimento científico. Porém, o conhecimento científico também precisa da faculdade superior do nosso intelecto, que é a razão. A razão, na verdade, tem dois sentidos no Kant, né? E no próprio Cassirer. Tem o sentido de faculdades intelectuais como um todo, né? Então a própria subjetividade intelectiva, não a sensibilidade, né? Mas, portanto, ela abarca, no sentido amplo, o próprio entendimento, a imaginação, o juízo, etc. Né? E tem um sentido mais específico, enquanto faculdade superior dentre as faculdades de conhecimento. Né? O Kant usa com esses dois sentidos. A razão com esse sentido específico, veja, o entendimento, como a gente viu, ele tem uma função de estabelecer o objeto e a possibilidade, uma vez estabelecido o objeto, de juízos sobre ele. Então, eu dei o exemplo, né, aqui da lousa é verde. Né? Esta lousa é verde. Isso nós conseguimos fazer, né, nessa conexão de entendimento e sensibilidade. Eu não preciso da razão para isso. Basta entendimento e sensibilidade e faculdade de julgar. Supondo como uma faculdade para que vai ser reforçado quando entra a terceira crítica, que é a crítica da faculdade de julgar. Né? Então nós só precisamos do entendimento, da sensibilidade e da faculdade de julgar. E da imaginação, porque a imaginação é necessária no esquematismo, que também é importante para essa constituição do objeto no tempo e no espaço. Né? Então, na verdade, tem algumas faculdades em operação aí, mas as principais, digamos, são entendimento e sensibilidade. Nós, a partir disso, desse jogo todo, nós falamos, esta lousa é verde. Todas essas faculdades têm operação. A razão não. A razão ela entra em operação quando eu vou desenvolver raciocínios a partir de proposições simples, que é o que a lógica chamava de silogismo, né? Que vão dos mais simples aos mais complexos. Né? Então, no exemplo célebre, né? Então todos os que eu já dei aqui, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aqui você já tem a razão em operação, porque você está juntando duas proposições e obtendo uma conclusão a partir das proposições. Então, a razão ela é capaz de elaborar todos os juízos, né, todas essas informações que o entendimento obtém na sua relação com a sensibilidade para produzir, de fato, teorias sobre a realidade. Então, há uma relação entre entendimento e razão, né, no que diz respeito, então, a esses níveis do juízo, e há uma função da razão que está atrelada ao conhecimento sensível, justamente nesse sentido que eu mencionei. Claro, a gente tem que, né, é preciso que a premissa esteja correta do ponto de vista da junção entre entendimento e sensibilidade, mas uma vez que esteja, a razão vai tirar conclusões cada vez mais complexas, né, esse é o exemplo mais simples, sobre a sensibilidade. Né? Então, digamos, como é que um cientista elabora uma teoria? Né? Ele parte de informações que resultam dessa combinação de entendimento e sensibilidade e, por meio da razão, ele elabora a teoria que vai ser, então, testada na realidade, no mundo sensível, para ver se ela é válida.
Ou seja, há um movimento de retorno disso que foi elaborado pela razão, né, por meio de raciocínio cada vez mais complexos, resultando numa teoria, há um movimento de retorno para a sensibilidade para ver se aquilo faz sentido no mundo real. No mundo real, no sentido do mundo sensível. Né? Que é um critério, né, que é adotado pela ciência né, desde então e continua sendo. Né? A teoria tem que ser validada na experiência. Os cientistas fazem. Né? Outro dia estava o colega físico do Pedro aqui falando sobre isso. Então você produz uma teoria, um conjunto de hipóteses, né, e testa. Então, aqui está a previsão do teste, justamente. Agora, assim como a razão, então, partindo de informações do entendimento, elabora teorias que correspondem ao mundo sensível, ela pode elaborar teorias. Em primeiro lugar, ela pode elaborar teorias sobre o mundo sensível que não batem com o mundo sensível. São as teorias científicas que são descartadas, né? Que vão ficando para trás, né? Vão sendo refutadas. Mas ela pode também fazer teorias que vão para além do mundo sensível. Está aí a história da metafísica, né? Como diz o Kant, para mostrar isso. Né? Historicamente, o ser humano sempre fez isso. Sempre se colocou perguntas sobre aquilo que estaria além do mundo sensível. Né? Seja, então, pegando a história da filosofia ocidental, ou se a gente estender isso pensando mesmo em outras culturas, em sociedades anteriores, no tempo, etc., que ao elaborar religiões, mitologias, etc., estão pensando o que seria o suprassensível, o que está além do sensível, né? Imaginando deuses, espíritos, etc. Por isso que o Kant vai dizer que é uma tendência natural da razão. Né? Quer dizer, a razão sempre faz isso. E ele tenta explicar por quê. Né? Porque, veja, esse primeiro uso, né, que é feito da razão vinculado ao entendimento, ou melhor dizendo, esse uso básico, esse uso essencial da razão é um uso lógico. Ela parte de premissas e vai extraindo consequências, como no exemplo que eu dei do silogismo, né? Todos os homens são mortais. Então ela tem um uso que é um uso lógico, uma função lógica. Isso não está nem aparecendo aqui. Em que ela serve justamente para sistematizar os dados. Esse é um outro termo que a gente pode usar, para sistematizar os dados que vêm da experiência e produzir, como eu estava dizendo, as teorias. Mas aí ela tem isso que o Kant vai chamar de uso puro, que seria, então, um uso em que ela fica, porque o que o Kant chama sempre de puro? Vamos dizer, embora haja sutis diferenças, o puro, o a priori, o transcendental, se referem sempre a esse domínio que é independente da experiência, né, que é puramente intelectual. Então a razão tem um uso puro, em que ela pensa, ela mesma, objetos que não estão dados na sensibilidade. Então ela cria objetos. Ela tem essa propriedade. Do mesmo modo como ela cria hipóteses para explicar o mundo sensível. Só que as hipóteses que ela cria para explicar o mundo sensível podem ser testadas. E aí uma pode ser refutada e outra pode ser comprovada. Né? Só que ela também cria hipóteses sobre aquilo que não pode ser comprovado. Não pode ser testado na experiência. Por exemplo, a ideia de Deus. Mas a ideia de Deus decorre naturalmente do uso lógico. Por quê? Porque aplicada à experiência, a essa conexão de entendimento e sensibilidade, que nos dá, como vimos, relações causais, né? Então nos dá, como no exemplo, né? Nos dá, assim, eu estava falando em A e B, né? Então aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho o efeito, né? Bom, isso o entendimento nos dá. Só que aí eu posso ir, por meio da razão, criando hipóteses sobre quais as causas anteriores a essa. Então, vamos ter aqui uma. E aqui eu vou para outra. E assim,
indefinidamente. Né? Ou seja, a gente vai pensando o que causou isso, até chegar, no caso de Aristóteles, por exemplo, na ideia de um primeiro motor. Não é? Ora, por que Aristóteles chega na ideia de um primeiro motor? Porque ele está explicando aqui. Ele está dizendo, olha, usando logicamente a razão, a gente chega num ponto em que ou bem a gente supõe uma causa primeira, incondicionada, porque aqui nós temos condições, né? Isso é condição de possibilidade disso. Então B é condicionado por A. E assim por diante. Né? Então, no mundo sensível, nós só temos coisas condicionadas por outras coisas, né? Daí aquela relação que eu mencionei de partes e todo, né? A citação do Cassirer. Então tudo está conectado, mas tudo é por isso mesmo condicionado. Não existe nada que seja incondicionado, né? Que é uma linguagem da metafísica tradicional, ou seja, algo que não tenha por trás de si uma condição anterior, como Deus. Né? Então, é natural que a razão percorra esse caminho e, por exemplo, então chegue a um primeiro motor como Aristóteles. Chegue não, né? No fundo, isso é uma postulação, segundo Kant. Né? Então vejam, ela cria uma ideia para pôr aqui no começo, como no primeiro motor, uso puro, a partir do uso lógico. Por isso que o Kant fala em uma tendência natural. Então, nós podemos então admitir essa primeira causa, ou podemos, como em geral fazem os empiristas, né, e outros mais relativistas, enfim, falar, não tem, aliás, não é nem relativista, desculpa, não, relativista diria que não sabe, falar não tem começo, como os pré-socráticos, tanto Parmênides como Heráclito, né, ao se referirem, né, um ao ser, o outro ao logos, que é o cosmos, né, falam não tem começo nem fim. São duas teses que vão se confrontar no que o Kant chama de antinomias da razão. Então, um lado diz tem começo, o outro lado diz não tem começo. E aí o que o Kant vai dizer? Não há como decidir essa disputa. Nós não temos por quê? Porque eu não tenho o critério da experiência. Eu não tenho como testar essas duas hipóteses. Se eu não tenho como testar, não tenho como saber. Não há como provar uma contra a outra. Por isso que eles chamam de antinomias, né? Paradoxos. Né? Beco sem saída. Às vezes eu costumo brincar, né? Fazendo uma apresentação bem introdutória, né? Imagina duas pessoas conversando no bar a noite inteira, uma defendendo que Deus existe, a outra que Deus não existe. Né? Um não vai convencer o outro, né? Não adianta. Porque não tem como provar. Né? Não vai convencer o outro. Não, pelo menos, do ponto de vista cognitivo. Bom, então, sobe um pouquinho para ficar esse slide inteiro. Não, o slide branco. Baixa um pouquinho, sobe um pouquinho. Vai pela setinha que eu acho que dá. Mais fácil assim, será? Pronto. Deu. Então, só para ilustrar, estou vendo aqui o tempo, não vai dar para fazer todas as citações que eu tinha pensado, mas essa questão específica, né, do uso lógico do uso puro, para citar uma passagem do próprio Kant, né, então na página 283 aqui da tradução, eu vou colocar para seguir o padrão na academia, né, no B, 283 para 284, é isso, né? Não, Isso. Isso. Uso puro. Então, o Kant ele abre, né, a sessão. Ele encerra, então, então vejam, isso é um problema também dessa edição que nunca foi corrigido. O índice ficou muito curto, né? Tinha que ser muito mais amplo para a gente já localizar várias subseções aqui. É bom que você vai procurando e já vai estudando. Bom, isso é verdade. A lógica, então, tem a estética transcendente, tem a doutrina dos elementos,
doutrina dos elementos e a doutrina do método, que é bem menor, vem lá no final da crítica da razão pura, né? A doutrina do método, a segunda, a principal divisão, tem aqui, enfim, ó, dá para ver só pelo tamanho, né? A diferença das duas. Então, ou seja, quais os elementos que compõem a razão pura, né? Porque o livro é a crítica da razão pura, então aqui se trata do que compõe, né, a razão pura. Quais são os elementos constituintes? Então, sensibilidade, entendimento, razão, imaginação. E aqui ele vai falar sobre o método, né? Ou seja, como deve funcionar a razão. Né? Aqui ele vai, enfim, tratar, por exemplo, da história, né? Aquela seção que eu mencionei, a disciplina da razão pura, como que se deve treinar, digamos assim, né? Para exercer melhor a racionalidade. Bom, a doutrina dos elementos, então, se divide em estética transcendental e lógica transcendental. A estética trata da sensibilidade. Depois a gente pode, inclusive, quando a gente for falar da crítica da faculdade de julgar, né, entender por que a palavra estética, tal como a gente usa hoje, né, no sentido da filosofia da arte, né, ligada à arte, tem relação com a sensibilidade. Mas enfim, não vou entrar nisso agora. Então a estética transcendental e a lógica que tem a lógica geral e a lógica transcendental. A lógica geral é parte pequena, e aí a lógica transcendental é que é a grande parte, né, da crítica da razão pura. Ela se divide em analítica e dialética. A analítica, como o nome diz, vai analisar os elementos que compõem a razão pura. Então, aí já não é, a estética transcendental já deu conta da sensibilidade, aqui vai se analisar o entendimento, principalmente, né, os juízos, né, a faculdade de julgar, a imaginação, a razão, etc. A dialética, que vai tratar mais detidamente da razão por causa do uso puro, vai falar, o que a gente define a dialética como uma lógica da ilusão. Ou, na verdade, aqui há uma polêmica sobre como traduzir a palavra shine. Alguns traduzem por aparência, daí ser ruim traduzir fenômeno por aparência também. Alguns por aparência ilusória, mas há um elemento ilusório, que Kant usa, ele faz uma analogia com a ilusão óptica, por exemplo, né? Que é interessante manter. Então, eu fiquei em dúvida entre ilusão e aparência ilusória, acabei usando ilusão. Até acho que está no glossário. Não sei se eu uso corretamente. Shine, ilusão ou aparência, na verdade. Aparência ilusória. Essa dialética, ela trata justamente dessa perspectiva da razão, de tentar sempre pular a experiência, né? Isso, exatamente. Então, vai tratar das ilusões que correspondem às três ideias. As ilusões da alma, que vão ser os paralogismos da razão pura, que tratam da ilusão que consiste em deduzir do eu a alma. A liberdade, que constitui de deduzir a partir da própria ideia de causalidade, né? Então, de um evento causando o outro, a possibilidade de um início, não só o primeiro início, mas qualquer início que, digamos assim,
intervenha a partir de uma outra causa no mundo. Né? A gente falou sobre o ocasionalismo, né? Quando o Pedro se referia à metafísica clássica, né? Que o Kant sempre foi contra. Poderia ser Deus interferindo em qualquer momento. Além de ter criado lá atrás, ele pode interferir aqui. Então isso seria, né, um outro tipo de causa que não esta. E isso vai valer naturalmente para as nossas ações, para pensar as nossas ações. Nós somos capazes de iniciar uma sequência de ações por nós mesmos, ou tudo que nós fazemos é causado por causas anteriores? Né? É o grande problema da liberdade também, né, um problema clássico da filosofia. E a ideia de Deus, ou seja, se existe, né, um ser supremo, um ser realíssimo por trás de tudo, digamos assim. Né? Então ela vai tratar dessas ilusões. Exatamente isso. Ou seja, desse movimento aqui, né, pelo qual ela vai se perguntar por aquilo que está atrás da experiência, atrás do mundo sensível, né? Está além do mundo sensível, que são as ideias metafísicas. Né? Essas são transcendentes. Né? A diferença entre transcendente e transcendental que o Kant estabelece. Né? Transcendental é aquilo que também transcende, digamos assim, a experiência, mas transcende para aquém da experiência, digamos assim, no sentido das condições de possibilidade. Aquela transcende para além, a gente poderia colocar nesses termos, né? Enfim. Então, é justamente isso, né? A dialética vai analisar por que a razão faz isso, por que do uso lógico ela vai para o uso puro, né? E como se constituem cada uma dessas ilusões. Então aí, de novo, né, como Kant é sistemático, né, eu já brinquei que o Schopenhauer fala da forma de propósito e tal, né, então são 4 paralogismos, 4 analogias. Bom, então, que página que esse está mesmo? B, no uso puro, B 283. Não, B não, 283 da minha paginação, que é B364 na academia. Então, o princípio próprio da razão em geral no uso lógico está no 4º parágrafo, algumas linhas abaixo do B364. No meio de uma frase, a frase começa: como esta regra, eu estou começando aqui no princípio próprio. Percebe-se logo que o princípio próprio, na antepenúltima linha praticamente, princípio próprio da razão em geral, entre parênteses, no uso lógico. Fechou? Princípio próprio da razão em geral no uso lógico, né, é o de buscar o incondicionado para os conhecimentos condicionados do entendimento, completando assim a unidade deste último. Então ela vai, né, tentar buscar o que seria incondicionado. Essa máxima lógica não pode tornar-se um princípio da razão pura, contudo, a não ser em se assumindo que, uma vez dado o condicionado, também é dada, isto é, contida no objeto e na sua conexão, portanto na experiência, a inteira série das condições subordinadas umas às outras, a qual, portanto, é ela própria incondicionada. Então, a série inteira. Quando eu afirmo não tem começo nem fim, eu estou falando da série inteira. Quando eu falo tem um começo, eu estou falando da série inteira. Falar sobre a série inteira já não é possível. Né? Portanto, vejam, há uma incompletude que é própria do conhecimento empírico. Né? Isso é importante porque, ao mesmo tempo que o Kant está dando força e fundamento para o conhecimento científico, ele está dizendo, olha, o conhecimento científico só vai até um certo ponto. Tal princípio da razão pura é, no entanto, evidentemente sintético. Lembre-se, né? O analítico é só análise de um conceito, o sintético acrescenta informações. Pois, embora o condicionado se refira analiticamente a alguma condição, ele não se refere ao incondicionado. Né? Então, pensando na causa e efeito. Né? O efeito supõe uma causa
né, dado o conhecimento sintético, que é um princípio do entendimento que a gente viu há pouco lá nas analogias da experiência. Dele tem de surgir também, do uso puro, né, da razão, proposições sintéticas diferentes, das quais o entendimento puro nada sabe, já que só se ocupa com objetos de uma experiência possível, cujo conhecimento e síntese é sempre condicionado. O incondicionado, porém, se efetivamente tem lugar, pode ser tratado em particular, segundo todas as determinações que o diferenciam daquele condicionado, e tem, assim, de fornecer conteúdo para muitas proposições sintéticas a priori. Tá? Então, pode ser tratado, pode ser... né? Os princípios surgidos desse princípio, né? Aqui são duas palavras diferentes em alemão, mas que têm o mesmo sentido, né? Grundsätze e princípio, a gente poderia colocar Grundsätze como proposições fundamentais, enfim. Os princípios que surgem daí, desse princípio supremo da razão pura, no entanto, serão transcendentes em relação a todos os fenômenos, isto é, nunca se poderá fazer um uso empírico adequado do mesmo. Ele se distinguirá inteiramente, portanto, de todos os princípios do entendimento, cujo uso é inteiramente imanente, interno, né, imanente, na medida em que só tem por tema a possibilidade da experiência dada na sensibilidade, etc, etc. Tá? Então, acho que essa passagem deixa claro, né, nas palavras do próprio Kant, a diferença entre o uso lógico e o uso puro, né, como que se dá esse salto. Bom, como é que estamos de horário? Quase 10 para as 10. Então, eu vou deixar algumas citações para a próxima aula. Só quando vale a pena, talvez, eu sei que já está claro, né, mas tem uma passagem no Cassirer, na página 196, né, em que ele... em que essa diferença fica muito clara, né? Ele está se referindo justamente a isso, né? Mas a legítima pretensão transcendental inerente a ela, a razão, né? Aqui ele está... Ele acabou de citar o Kant, e aí ele comenta, mas a legítima pretensão transcendental inerente a ela, uso lógico, né, referente à experiência, torna-se imediatamente transcendente quando se tenta representá-la na forma de uma coisa absoluta. Quando se faz da totalidade do ser, que constitui a tarefa contínua do conhecimento da experiência, um objeto existente dado. Então vejam, esse é um outro ponto importante a enfatizar, que estava na citação do Kant e está aqui, né? O conhecimento, ele é como se ele funcionasse com essa tarefa. A ciência quer encontrar o fundamento útil. Ela vai em busca sempre do fundamento útil. Só que ela nunca vai encontrar. Essa é a ideia do Kant. Ela vai em busca do fundamento último, e esse ir em busca do fundamento último faz com que ela avance em todas as direções no que diz respeito ao mundo empírico. Só que ela nunca vai chegar de fato no fundamento último. Então, é como se fosse uma tarefa infinita, que é uma expressão que o Kant vai usar também no contexto prático, ao falar do progresso moral da humanidade, como uma tarefa infinita, no sentido de que o ser humano busca ser moral, mas ele nunca será 100% moral. É impossível. Porque nós somos ao mesmo tempo, a gente vai ver isso depois, nós somos ao mesmo tempo morais e sensíveis. Né? A moral está no a priori, mas nós somos sensíveis. Então a gente nunca vai ser 100% moral. Então, aqui também tem essa ideia de uma tarefa que nunca vai se esgotar. Então a ciência nunca vai acabar. A ciência sempre vai estar em busca de novas descobertas. Mas essa é a ideia do Kant. Né? A gente nunca vai chegar num conhecimento completo e acabado de toda a realidade. Então a razão ela é absolutamente necessária para o conhecimento empírico. Só que ela não fornece o fundamento buscado. O que ela fornece são ideias, e essas ideias, isso não está aparecendo aqui, tá? Quer dizer,
segunda parte aqui do slide não está aparecendo. Podem ter, então, o que o Kant vai chamar de um uso regulativo ou regulador. Ou seja, se nós partimos do princípio de que existe um incondicionado, por exemplo, né, nós conseguimos avançar na direção de procurar condições cada vez mais anteriores. Por exemplo, né, na busca da primeira causa, a ciência chegou ao Big Bang. Ora, mas e antes do Big Bang? Essa pergunta continua sendo perfeitamente possível, no mesmo sentido em que o Kant falou há pouco, que é uma pergunta, agora não lembro se foi o Kant ou o Cassirer, uma pergunta que pode perfeitamente ser feita, não tem contradição interna. Né? Então, o que veio antes do Big Bang? Os físicos não têm essa resposta, né? Inclusive é uma discussão entre os físicos, né? Na última aula foi interessante, né, ter a presença de um físico, né, e da gente ver como, né, o físico teórico acaba chegando em questões filosóficas, né? E o filósofo, né, tem que lidar com questões que envolvem a física. Então, tem esse uso regulador, regulativo. Então a gente poderia, sei lá, dando um exemplo bobo, né, mas a gente mencionou o Newton, né, o sistema do Newton, inclusive aspectos estranhos, digamos assim, do sistema do Newton, né, que o Pedro mencionou, mas o fato de Newton, por exemplo, operar com a ideia de Deus no interior do sistema dele, né, pode ter sido útil para que ele tenha elaborado as leis que ele elaborou. Ou seja, pode ter funcionado como princípio regulativo para fazer avançar a ciência. Mas disso não podemos afirmar a existência de Deus. Foi uma hipótese, um princípio heurístico, né, ou seja, que serve à interpretação, que funcionou, mas não passa disso. Essa é a ideia. Tá? Então, esse uso regulativo ele é útil para o conhecimento científico. O que não pode ser feito é um uso, que a gente faz essa diferença, né? Isso vai ser importante também, a gente vai ver depois, na crítica da faculdade de julgar. É importante lá também, ele faz uma diferença entre o uso regulativo ou regulador e o uso constitutivo. Né? O que é um uso constitutivo? Quando se constitui um conhecimento. Então, o entendimento, em relação à experiência, ele é constitutivo de objetos, como a gente viu, e de predicações. Então, quando eu digo esta lousa é verde, eu estou constituindo um conhecimento sobre a lousa. Isso é um juízo constitutivo. Né? Então, o uso do entendimento ele é fundamentalmente constitutivo. Então, a razão ela pode ter um uso regulativo, auxiliando o entendimento no conhecimento da experiência. Mas se ela quiser fazer um uso constitutivo, ou seja, fazendo proposições desse tipo sobre objetos transcendentes, por exemplo, dizendo Deus é todo-poderoso, aí não dá. Aí está proibido. Isso seria ultrapassar, né, os limites da experiência, seria invadir, seria um salto ontológico. Um salto ontológico, boa, bem colocado. Seria um salto ontológico. Né? De certo, você falou em salto, me lembrou o Kierkegaard com salto de fé. Né? Porque para o Kierkegaard tem também um limite claro, né? O Kierkegaard tem uma certa influência do Kant, um limite claro onde a ciência encerra suas atividades. Né? Só que aí para ir além tem que ter o salto de fé. Né? O salto ontológico, para o Kierkegaard, é necessariamente um salto de fé. Aliás, para o Kant será também, como a gente vai ver. Só que é uma fé racional. O Kierkegaard não é racional. Uma fé racional? A gente vai. Eu coloquei no Facebook outro dia, não sei se alguém viu. Fiz uma brincadeira. É preciso ter muita fé na razão para dizer que a única fé válida é a fé racional. Mas enfim. Então, isso não é possível. Isso é o que resulta na metafísica transcendente da qual o Kant está querendo se livrar. Né? Bom, o passo seguinte, né, então, que é o terceiro desse slide, é, dado tudo isso, o que fazer então dessas questões, como lidar com elas. Tá? Com isso a gente vai ver então não apenas essa proibição do uso constitutivo, mas, uma vez que a razão pensa essas ideias, o que fazer delas. E aí a gente vai trabalhar isso então na próxima aula, na quarta-feira. Tá? Bom, vamos encerrar, que eu acho que o pessoal da próxima aula já está ansioso ali para entrar.